E se eu contasse que o Papa Francisco talvez seja o antepenúltimo líder da Igreja Católica e que existe uma antiga previsão de quase 9 séculos atrás que teria antecipado com impressionante exatidão cada um dos pontífices que ocupariam o trono de São Pedro até o encerramento dos tempos? Uma profecia que culmina com uma figura misteriosa chamada Pedro Romano, que guiaria seus fiéis em meio a grandes dificuldades, após as quais a cidade das 7 colinas seria arrasada e um juiz implacável julgaria toda a humanidade. O que vamos compartilhar a seguir não é uma história inventada, mas sim uma revelação registrada que tem despertado a curiosidade de estudiosos, religiosos e especialistas por gerações. E os indícios indicam um desfecho preocupante. Estaríamos, de fato, vivendo os momentos finais dessa sequência profética? Mas antes de começarmos, inscreva-se neste canal, curta o vídeo e fique conosco até o final, ok, meu santo? Hoje vamos nos aprofundar em um dos enigmas mais intrigantes da trajetória da Igreja, a chamada Profecia dos Papas, atribuída a São Malaquias. Um escrito que supostamente teria antecipado todos os papas até o fim dos tempos e que sugere algo extraordinário para o nosso presente. Você já escutou que o Papa Francisco poderia ser o penúltimo sumo pontífice antes do Apocalipse? Essa ideia não surgiu de teorias conspiratórias modernas, mas de um manuscrito antigo, com quase 1000 anos, que tem surpreendido pela sua impressionante coerência ao descrever os líderes da Igreja ao longo dos séculos. O que antes parecia uma simples curiosidade histórica, hoje ganha uma nova e profunda relevância. A morte do Papa Francisco, ocorrida em 21 de abril de 2025, aos 88 anos, trouxe à tona uma série de especulações e debates sobre profecias antigas que, segundo alguns, apontam para o fim dos tempos. Jorge Mário Bergoglio, o 266 do Papa da Igreja Católica, faleceu devido a um AVC e insuficiência cardíaca após um período de internação por pneumonia bilateral. Este evento, amplamente noticiado, reacendeu o interesse em textos proféticos, como a chamada Profecia dos Papas, atribuída a São Malaquias, e as quadras enigmáticas de Nostradamus, além de interpretações de passagens bíblicas, especialmente do livro do Apocalipse. Neste artigo, exploraremos detalhadamente essas profecias, sua relação com a Bíblia e como a morte de Francisco pode ser interpretada como um marco profético, analisando tanto as perspectivas teológicas quanto as críticas históricas. Profecia dos Papas de São Malaquias, origem e contexto histórico. A Profecia dos Papas, também conhecida como Profetia Sancti Malachiae Archiepiscopi, de Summis Pontificibus, é uma série de 112 frases curtas em latim que supostamente descrevem os papas da Igreja Católica desde Celestino II, eleito em 1143, até um último pontífice, identificado como Petrus Romanus, Pedro o Romano. A autoria é atribuída a São Malaquias, um arcebispo irlandês do século XII, que teria tido uma visão mística durante uma visita a Roma em 1139. No entanto, o texto só foi publicado em 1595 pelo monge beneditino Arnold de Wyon, no livro Lignum Vitae, o que levanta suspeitas sobre sua autenticidade. Muitos historiadores e teólogos, incluindo a Igreja Católica, que não possui uma posição oficial sobre o texto, consideram a profecia uma falsificação do século XVI. A precisão das descrições dos papas até 1590 é notável, com lemas que correspondem a brasões, locais de nascimento ou eventos históricos. Por exemplo, o lema Ex Castro Tiberis, de um castelo no Tibre para Celestino II, reflete sua origem em Cidade Castelo, às margens do rio Tibre. No entanto, após 1590, os lemas tornam-se vagos e genéricos, permitindo interpretações subjetivas.
Essa discrepância levou estudiosos a sugerirem que a profecia foi criada para influenciar o conclave de 1590, possivelmente para favorecer a eleição do cardeal Girolamo Simoncelli. A posição de Francisco na profecia segundo a lista de São Malaquias, o Papa Francisco seria o 1102º e último Papa, associado ao lema Petrus Romanus. A profecia descreve este último pontífice como aquele que apacentará as ovelhas em meio a muitas tribulações. E então a cidade das 7 colinas será destruída e o formidável juiz julgará o seu povo. A cidade das 7 colinas é amplamente interpretada como Roma, sede do Vaticano. E o formidável juiz seria uma referência a Deus no juízo final. No entanto, Francisco não adotou o nome Pedro, o que contradiz a profecia. Alguns defensores da teoria argumentam que o nome Francisco carrega um simbolismo profético, já que São Francisco de Assis é associado a visões apocalípticas e à renovação da Igreja. Além disso, cálculos baseados na profecia sugerem que o fim dos tempos poderia ocorrer em 2027. 442 anos após o papado de Sisto V, 1585-1590, a quem alguns atribuem a criação do texto. Essa datação, porém, é especulativa e carece de respaldo histórico ou bíblico sólido. A morte de Francisco, aos 88 anos, também foi associada a outras previsões, como a de Nostradamus, que fala da morte de um pontífice muito velho, seguida por um enfraquecimento da Igreja Católica, críticas à profecia de São Malaquias. A autenticidade da profecia dos papas é amplamente questionada. O fato de o texto só ter sido descoberto mais de 450 anos após a suposta visão de Malaquias levanta suspeitas de que ele foi forjado no século XVI, possivelmente para fins políticos. Historiadores como Benito Jerônimo Feijoo e Montenegro, em seu Teatro Crítico Universal, 1724-1739, argumentaram que a alta precisão das descrições até 1590, em contraste com a vagueza posterior, indica que o texto foi escrito pouco antes de sua publicação. Além disso, São Bernardo de Claraval, biógrafo contemporâneo de Malaquias, não faz menção a nenhuma profecia, o que reforça a teoria de falsificação. Teólogos católicos também contestam a classificação do texto como profecia, reservando esse termo para previsões bíblicas. A Bíblia, em Mateus 24:36, alerta que daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai, o que vai contra tentativas de prever datas específicas para o fim dos tempos. Apesar dessas críticas, a profecia continua a fascinar fiéis e a gerar debates, especialmente em momentos de transição no Vaticano, como o atual, após a morte de Francisco. A profecia de Nostradamus e suas previsões Michel de Nostredame, conhecido como Nostradamus, foi um astrólogo francês do século XVI que publicou Les Prophéties em 1555, uma coleção de quadras poéticas escritas em linguagem enigmática, misturando francês arcaico, latim e grego. Após a morte de Francisco, uma quadra específica viralizou nas redes sociais. Com a morte de um pontífice muito velho, um romano de boa idade será eleito. Dirão dele que enfraquece sua sede, mas por muito tempo reinará com atividade mordaz. Essa previsão foi interpretada como uma referência à morte de Francisco aos 88 anos e à eleição de seu sucessor, descrito como um jovem romano de boa idade e pele escura. Nostradamus também menciona a possibilidade de um Papa negro, uma figura que, para alguns, sinalizaria o fim da Igreja Católica ou até o Apocalipse. O termo Papa Negro, tradicionalmente, se refere ao superior geral dos jesuítas, devido às vestes escuras da ordem.
Como Francisco foi o primeiro papa jesuíta, alguns acreditam que a profecia já se cumpriu. Outros interpretam o Papa Negro como um pontífice de origem africana, como os cardeais Peter Turkson, de Gana, ou Robert Sarah, da Guiné, ambos cotados para suceder Francisco. Interpretações e controvérsias. As profecias de Nostradamus são notoriamente ambíguas, permitindo múltiplas interpretações. A menção a um pontífice muito velho alinha-se com a idade avançada de Francisco, que é o quarto papa mais velho a morrer no cargo, atrás apenas de Leão XIII, de 93 anos, Celestino III, 92 anos, e Gregório XII, 90 anos. No entanto, a descrição do sucessor como um romano de boa idade é menos clara. O termo romano pode ser literal, alguém nascido em Roma, ou simbólico, alguém ligado à Igreja Romana. A referência à pele escura reacendeu especulações sobre a eleição de um papa africano, algo que seria histórico para a Igreja moderna, embora papas com raízes africanas, como São Gelásio I, São Vítor I e São Melquíades, tenham liderado a Igreja há mais de 1500 anos. Críticos argumentam que as previsões de Nostradamus são genéricas o suficiente para serem aplicadas a diversos eventos históricos. A quadra sobre o pontífice muito velho poderia se encaixar em vários papas ao longo dos séculos, e a menção a um enfraquecimento da Igreja pode ser interpretada de forma subjetiva, especialmente em um contexto de crises internas e perda de fiéis que já ocorrem há décadas. Perspectivas bíblicas, o Apocalipse e o fim dos tempos. O contexto do livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, último livro do Novo Testamento, é a principal fonte bíblica para discussões sobre o fim dos tempos. Escrito por João, tradicionalmente identificado como o apóstolo João, o texto é uma visão profética repleta de simbolismos, descrevendo o retorno de Jesus Cristo, o juízo final e a destruição do mal. Passagens como Apocalipse 17 e 18, que falam de uma grande prostituta e da Babilônia mística, são frequentemente interpretadas por alguns teólogos como referências a um poder religioso apóstata que muitos associam à Igreja Católica. Apocalipse 17, 10, 11 menciona 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não veio. Alguns intérpretes, especialmente em círculos cristãos que estudam profecias, tentaram associar esses reis a uma sequência de papas, como na chamada Teoria dos 7 Papas, que começa em 1929 com o Tratado de Latrão. No entanto, a maioria dos comentários bíblicos, como o Enduring Word, interpreta os 7 reis como impérios mundiais históricos, como Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e um futuro império final, não como uma lista de papas. A grande prostituta e a Igreja Católica. Apocalipse 17 descreve uma grande prostituta sentada sobre uma besta escarlate, simbolizando um poder religioso que se desviou da verdade divina. Na simbologia bíblica, uma mulher pura, Apocalipse 12, representa a Igreja fiel a Deus, enquanto a prostituta simboliza a apostasia. Alguns grupos cristãos, especialmente protestantes, identificam a grande prostituta com a Igreja Católica, apontando para práticas como a substituição do batismo por imersão pelo batismo por aspersão, a mudança do sábado para o domingo e a doutrina de um inferno em tormento eterno, que, segundo eles, não tem respaldo bíblico sólido. A morte de Francisco, para esses intérpretes, seria um marco no cumprimento dessas profecias, marcando o início de um período de maior apostasia e perseguição à Igreja fiel. Apocalipse 18:4, que clama: "Sai dela, povo meu,
é visto como um chamado para os cristãos abandonarem sistemas religiosos que se desviaram da verdade bíblica, abraçando plenamente as Escrituras. Críticas à interpretação, literal, à interpretação. De Apocalipse 17 e 18, como uma crítica direta à Igreja Católica, é controversa. Muitos teólogos católicos e protestantes moderados argumentam que o texto deve ser lido em seu contexto histórico, como uma crítica ao Império Romano, que perseguia os cristãos na época de João. A Babilônia seria uma metáfora para a Roma pagã, não para a Igreja cristã. Além disso, a Bíblia adverte contra especulações sobre datas específicas para o fim do mundo, como em Mateus 24:36, que enfatiza a imprevisibilidade do juízo final. A morte de Francisco e o futuro da Igreja Católica, o conclave e o sucessor. De Francisco após a morte de Francisco, o processo de sucessão, conhecido como conclave, deve começar entre 15 e 20 dias, conforme as regras estabelecidas pelo Papa João Paulo II em 1996. O conclave será composto por 252 cardeais, dos quais 138 com menos de 80 anos têm direito a voto. Curiosamente, 3 dos principais candidatos cotados para suceder Francisco chamam-se Pedro, o que alimenta especulações sobre o Petrus Romanus da profecia de São Malaquias. Além disso, cardeais africanos como Peter Turkson e Robert Sarah são mencionados como possíveis sucessores, alinhando-se com a previsão de Nostradamus sobre um jovem de pele escura. O próximo Papa enfrentará desafios significativos, incluindo a crescente secularização, crises internas na Igreja e a polarização entre alas conservadoras e progressistas. Frei Beto, um frade dominicano, prevê que o sucessor de Francisco tenderá a ser de centro à direita, possivelmente revertendo algumas das reformas progressistas de Francisco, como sua ênfase na justiça social e na abertura a temas como o meio ambiente e a inclusão de minorias. Impacto profético e cultural, a morte de Francisco reacendeu o fascínio por profecias apocalípticas, tanto entre os fiéis quanto nas redes sociais, onde o tema foi amplamente discutido. A narrativa do último Papa e do fim dos tempos mistura fé, história e medo do desconhecido, criando um imaginário coletivo que transcende as críticas acadêmicas. Mesmo que as profecias de São Malaquias e Nostradamus sejam amplamente consideradas forjadas ou ambíguas, elas continuam a exercer influência cultural e espiritual, especialmente em momentos de transição como o atual. Análise teológica 1. Perspectiva equilibrada. Embora a morte de Francisco tenha reacendido especulações proféticas, é essencial abordar o tema com cautela. A Bíblia, em Mateus 24:36, deixa claro que o momento do juízo final é conhecido apenas por Deus, e tentativas de prever datas específicas ou associar eventos contemporâneos a profecias bíblicas devem ser vistas com ceticismo. O livro do Apocalipse, embora rico em simbolismo profético, é mais um chamado à fidelidade e à esperança do que um cronograma do fim dos tempos. As profecias de São Malaquias e Nostradamus, por sua vez, carecem de credibilidade histórica e teológica. A profecia dos papas é amplamente considerada uma falsificação do século XVI, e as quadras de Nostradamus são genéricas o suficiente para serem aplicadas a diversos contextos históricos. No entanto, o fascínio por essas previsões reflete uma busca humana por significado em tempos de incerteza, especialmente em um mundo marcado por crises globais e mudanças rápidas. O legado de Francisco e o futuro, independentemente das especulações proféticas, o legado de Francisco como um papa reformador e defensor dos marginalizados é inegável. Durante seus 12 anos de papado, ele trouxe uma nova perspectiva à Igreja Católica,
enfatizando a misericórdia, a justiça social e o diálogo interreligioso. Sua morte marca o fim de uma era, mas também abre espaço para reflexões sobre o futuro da Igreja e seu papel em um mundo cada vez mais secularizado. Em última análise, a morte de Francisco não deve ser vista como um sinal do fim dos tempos, mas como uma oportunidade para os cristãos renovarem sua fé e compromisso com os ensinamentos de Jesus. Como Apocalipse 18:4 nos lembra, o chamado de Deus é para que seu povo permaneça fiel à verdade, independentemente das turbulências do mundo. Que o próximo Papa, seja ele quem for, possa liderar a Igreja com sabedoria e coragem, guiando os fiéis em direção a um futuro de esperança e renovação espiritual.